Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso bate-papo do pregão de 24 de nove de 2012. Tivemos mais uma vez um pregão bastante difícil, movimentação estranha, volume estranho, enfim, foi um dia complicado, não foi um dia lá muito fácil não, gente. Rompemos a mínima de sexta-feira já na abertura, então tinha tudo para ser um pregão de baixa e o mercado simplesmente estoura para cima e fecha lá na máxima, complicando toda a nossa vida, tá? Então estopou todas as operações vendidas do pessoal aí, CSN, os em Minas, enfim. Foi um dia bem complicado. A gente começou o dia já de olho na CEMIG, na perda aí dos 26, acabou entrando uma ordem rotativa nos 26, ninguém conseguiu aproveitar o rompimento, mas que não foi, e já foi um movimento complicado logo de cara para começar a semana, né? E depois da CEMIG a gente conseguiu ainda algumas operações interessantes, como um repique na Marfrig, por exemplo, e fizemos também aí, como eu disse, Uzi Minas e CSN, mas também movimentos bastante voláteis, acabou voltando tudo, estopou o pessoal que estava nelas. Tivemos a Gol também subindo forte, mas trabalhando com extrema volatilidade, então foi um dia bem difícil. A gente continua na mesma balada da semana passada, deixando invertido para tudo que é lado, só pregões bastante voláteis, volume estranho, enfim, o mercado não está legal, tem sido muito difícil nos últimos dias, tá? Então, bate-papo hoje se reflete nisso, não tem muito o que a gente falar, não tem muito o que mostrar, vou mostrar a operação da Marfrig, que foi a operação do dia aí. Fora isso, não tem mais o que dizer, gente, é esperar mesmo, o negócio tem que definir um pouco, tá muito, mas muito enjoado de operar, faz uma semana que a gente está nessa, que está sendo muito difícil construir resultado, tá? Então vamos aguardar, manter a calma. A gente está trabalhando com poucas recomendações. Swing trade praticamente não estamos fazendo nada. Vocês podem ver aí nas recomendações, bem pouca coisa, não tem muito o que falar. Enfim, está tudo mais ou menos enrolado e é mais ou menos isso que a gente está enxergando e tentando passar para vocês, tá? Nós temos então, deixa eu mostrar para vocês a minha tela. Ibovespa diário, como eu disse, um pregão de extrema volatilidade, onde a gente rompeu a máxima do dia, a mínima do dia anterior na abertura, e depois a gente foi fechar lá na máxima, tá? Então, vocês podem ver aqui o intraday, depois de abrir lá embaixo, a gente simplesmente estourou para cima, voltou lá a testar a mínima e depois foi lá fechar na máxima, tá? Então, aqui estopou todo mundo que estava vendido, aqui estopou quem estava comprado, enfim. Foi um dia muito complicado, fez bem quem ficou de fora. Foi o nosso caso. Acabamos operando pouco, tá? Então, como eu disse, um movimento extremamente volátil do nosso mercado, tá? Para o dia de amanhã, então, a gente tem um pequeno viés altista, uma vez que a gente teve aí um fechamento na máxima, mas continuamos aí dentro de uma região de consolidação que está começando a se definir. Que é essa máxima aqui de 63.248 e essa mínima de 60.960. Então, não conseguimos corrigir nas médias, então não dá para tentar uma compra aqui. Precisamos aguardar, então, o rompimento. Então, a gente vai ter que aguardar dentro desses limites para ver o que o mercado vai nos reservar, que tipo de movimento que a gente vai enfrentar aqui, tá? O mercado americano, índice Dow Jones, também trabalhou aí com extrema volatilidade no dia, bastante indefinição. Temos aí a máxima de 13.653 e temos aqui essa mínima lá da semana passada de 13.503. Então estamos aqui já 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões dentro dessa enrolação, não tem muito o que falar. E também ficar de fora, e está até difícil de seguir como referência o mercado americano aí, uma vez que a gente não está desenvolvendo lá, está tudo parado mesmo, tá? Então, lá para fora nem viés, não vamos nem comentar nada lá de fora, simplesmente continuamos dentro dessa consolidação, não tem muito o que dizer, tá? A operação realizada hoje, ela foi feita aqui na Marfrig MRFG, MRFG3. Então está aqui um movimento bastante surpreendente da Marfrig, ela chegou a subir aí, fechou na máxima com 6,94% de alta.
E a gente operou um repique, uma divergência nela, justamente quando ela afastou aqui, num candle, ela subiu mais de 2%, e foi aqui que a gente aproveitou o movimento. Tá? Então, mudamos para o gráfico de 1 minuto, fizemos aqui a venda, deixa eu ajustar para vocês aqui, exatamente aqui neste ponto, fizemos a venda aqui, o ponto era 11,36, a gente conseguiu pegar no 34, o risco de 4 centavos, então um risco bem controlado. Fizemos o gerenciamento de risco aqui no 27 e matamos a posição aqui no 21. Tá? Então, neste ponto aqui. Então, está aí a posição da Marfrig, de máximas a mínimas, dando aí 13 centavos, aproximadamente 1,2%, uma operação contra a tendência, uma operação contra o movimento, justamente em função da forte alta que ela teve aqui, num único candle de 15 minutos, por exemplo, subiu 2,3%, 2,5%. Então foi isso que a gente aproveitou para montar essa posição da Marfrig. Tá? Nós temos como de notícias para amanhã, deixa eu pegar para vocês aqui, a gente tem amanhã, dia 25, sendo divulgado, deixa eu tirar minha imagem, sendo divulgado o número de solicitações de empréstimos hipotecários nos Estados Unidos às 8 horas. Às 11 horas nós temos venda de imóveis novos e às 11h30, perdão, gente, eu estou vendo de quarta-feira, dia 26. Peço desculpas. Para amanhã, dia 25, às 10 da manhã, nós temos preços de casas nos Estados Unidos por meio de uma média móvel trimestral. Às 11 horas, nós temos confiança do consumidor e temos também a atividade de manufatura na região de Richmond. E às 11 horas ainda, nós temos também o preço cobrado pelas hipotecas às famílias americanas, baseando-se pelos dados divulgados nas agências Fannie Mae e Freddie Mac. Então está aqui às 10 e 11 horas da manhã, nós temos aí indicadores sendo divulgados, o que pode trazer maior movimentação aí ao mercado, tá certo? Então, vamos às recomendações de amanhã. A gente inicia as recomendações com a própria Marfrig, então vamos colocar no diário dela. Desenvolveu muito bem, fechou aí com praticamente 7% de alta e tem um topo a testar aqui, tá? Então, rompendo esses 11,55, ela pode ficar bastante interessante, passa a ter alvo aqui na região de 11,84, depois R$12, 12,18, finalmente 12,65, que é o topo anterior lá, tá certo? Então, Marfrig, a gente está recomendando ela em função da forte alta que ela teve no dia de hoje, fechou lá na máxima e pode continuar a desenvolver. Muito cuidado com movimentos de correção, principalmente no curto prazo e no início do pregão. Então, o ativo fechou bastante esticado, vocês podem ver aqui nos 15 minutos, está bastante afastado em relação às médias, que estão lá mais ou menos próximas do 11,18, então 5 minutos está afastado, 60 minutos está afastado também, enfim, todos os tempos estão bastante esticados, então o ativo pode eventualmente sofrer uma correção, o que merece mais cuidado da nossa parte, como eu disse, principalmente no início de pregão, tá? Mas de qualquer forma, a Marfrig rompendo aí 11,55 pode ficar legal. Além da Marfrig, nós temos também a BVMF3, também um dia de alta forte no pregão de hoje, fechando aí com 3,7% de alta. E se romper essa máxima aqui dos 13,10, ela pode ficar bastante interessante. Alguns objetivos, 13,33, depois 13,56, finalmente R$14, 14,19. Tá? Então esta é a BMF Bovespa, código BVMF3, rompendo 13,10, alvo lá nos 13,33, tá? Temos também a Vale 5. Então tá aqui a Vale, ainda é uma apostinha, essa recomendação da Vale, não é uma posição muito consistente, mas de qualquer forma, ela vem de uma alta muito forte, fez nova máxima, montou pivô de alta, corrigiu nas médias e deixou aqui uma espécie de um invertido. Ainda é uma espécie de um invertido, não é um sinal bastante consistente. Mas de qualquer forma, para amanhã, se romper 37,03, ela fica interessante. Passa a ter alvo intermediário aqui em R$38, depois aqui nos 38,63, tá? Além da Vale, nós temos também a Gol 4,
Também aqui um movimento forte no dia de hoje. Infelizmente foi muito complicado de operar a Gol em função dessa grande volatilidade que ela teve aqui na abertura. Tá? Então, candles aqui com sombra enorme. Teve um candle dela aqui específico que foi lá dos 12 aos 11,55, a variação de quase 5%. No mesmo candle, o que complica bastante as operações, chegou a entrar em leilão, enfim, bem difícil aí de trabalhar com a Gol no dia de hoje. Mas para amanhã, se ela romper aqui esses 12,17, ela continua interessante, passa a ter objetivos aqui na região de 12,61 até aqui a região de 12,75, finalmente lá nos R$13, tá? Esta então é a Gol 4, também cuidado com correções de curto prazo, principalmente no início do pregão. E a última recomendação é lá no café, na BMF, código ICFZ12. Então também interessante aqui o contrato de café, com vencimento de dezembro. Deixou aqui um candle forte lá na sexta-feira, hoje trabalhou dentro desses limites. E se por acaso romper aqui esses 223,90, pode ficar legal o café com objetivo aqui nessa região dos 235, depois aqui nas máximas de 244 e finalmente 246,10. Este é o contrato de café, vencimento em dezembro, código ICFZ12, rompendo aqui 223,90, pode ficar bastante interessante com alvo lá nos 235, 244 e 246,10, tá certo? E assim a gente encerra então aí o nosso bate-papo do dia, tá, gente? Como eu disse, não tinha muito o que falar. O dia de hoje foi um pregão bastante complicado, bastante difícil, bastante volátil. E a gente está enfrentando aí na última semana, praticamente, foi toda assim. Os últimos 5, 6 ou 7 pregões foram extremamente difíceis. E a gente deve continuar nessa enrolação. Não tem muita perspectiva para a gente melhorar isso, pelo menos não nos próximos dias, no curtíssimo prazo. Pode ser que o mercado desenvolva, e aí sim a gente vai ter excelentes oportunidades, mas tem que tomar cuidado porque o padrão tem sido volatilidade, tem sido reversão, tem sido pouca pressão nas operações, então muito difícil de gerenciar, muito complicado, rompe, depois vai lá embaixo, estopa todo mundo, aí volta a subir, como a Gol fez hoje, por exemplo. Fica bastante difícil de operar assim, tá, gente? Então tomem cuidado. Hoje o dia foi também assim, com grandes reversões, acabei nem tendo tempo de mostrar para vocês, mas a Uzi Minas fez isso, depois de estar lá embaixo, dar um excelente rompimento, ela voltou forte lá nas médias. CSNA3 também, mesma coisa, voltou bastante a operação, acabou viabilizando aí a venda do pessoal, quem não zerou lá embaixo. Enfim, então sim, os dias têm sido estranhos, voláteis, de trades curtos, e não tem muito que a gente fazer para mudar isso. Tem mais é que saber aproveitar esses movimentos do jeito certo, que é trabalhando com calma e com consistência. Coisa que a gente está ficando especialista em fazer aqui na nossa bolsa, tá certo? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Convidamos, como sempre, para conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar o nosso site www.interinvesteeducacional.com.br, fazer o seu cadastro que nossa equipe vai entrar em contato para garantir para vocês aí 7 dias gratuitos para conhecer o nosso curso. São todos nossos convidados. Um grande abraço, um bom descanso e até amanhã, pontualmente às 10 horas, lá no nosso curso ao vivo da Interinvest. A gente se vê lá.